Boa tarde a todos vocês. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui e começamos a nossa fala manifestando a nossa gratidão pela oportunidade de estarmos juntos, pelo convite feito através da doutora Kátia e da AMP de Piauí. Simbólica é aqui a nossa presença na Casa da Justiça, aonde nós vamos reunir assuntos médicos e jurídicos e espíritas, nessa nova abordagem que contribui muito para a compreensão dos temas mais intrincados da nossa existência humana. E um deles, um dos desafiadores temas humanos é exatamente a questão da liberdade, do livre-arbítrio. Será que há, na verdade, algo que é compulsório? Será que há, na verdade, algo que é fruto de um determinismo? Nós somos absolutamente livres ou a liberdade encontra limites? Então, sobre isso que nós vamos estar falando aqui rapidamente e conversamos ali com o Dr. Carlos e convencionamos também que vamos dividir aqui a nossa fala em 3 momentos. Faremos uma apresentação em síntese, em 30 minutos, Dr. Carlos mais 30, e ao final nós gostaríamos de ir para os debates, para o diálogo, com as perguntas e com a participação de vocês, porque temos certeza absoluta que essa participação enriquece e enriquece muito as nossas reflexões. Eu gostaria de começar com princípios, e princípios que podem ser encontrados na Constituição Federal do Brasil de 1988, notadamente nos seus artigos iniciais, artigo 5º, por exemplo, que traz para nós direitos chamados fundamentais. Direitos fundamentais são aqueles que devem ser garantidos aos cidadãos, não só declarados, mas garantidos, e devem ter um caráter universal. Então, o direito fundamental é um direito que deve ser assegurado efetivamente em todos os lugares. E eu começo também evocando o direito constitucional à vida, porque o nosso encontro aqui está certamente alicerçado no direito de viver. Já foi feita a referência anterior em que o maior e mais importante direito do indivíduo é a vida. Ora, se não há vida aqui na matéria, se não há a encarnação, se não há a existência, não existem os outros direitos. Isso é muito fácil de nós compreendermos. De que adianta nós discutirmos esses assuntos todos se nós não estivermos aqui na matéria? Então, por isso, o primeiro princípio é o direito à vida. E aí vem um outro princípio decorrente disso: a liberdade. Será que aqueles que vivem têm liberdade absoluta, ou será que o direito de um vai até onde começa o direito do outro? As nossas liberdades são liberdades limitadas. As nossas liberdades, elas ainda são acompanhadas pelo aparato do Estado, através da norma, através das leis que regem o país, e muito já foi falado aqui pelo Dr. Hélio a respeito do novo Código Penal brasileiro, que vai ali regular liberdades. Afinal de contas, a mulher, por exemplo, pode dispor da vida daquele bebê que está ainda em estado de embrião do seu ventre? Será que o doente terminal poderá ceifar a sua própria vida, cometendo o suicídio ou sendo alvo da eutanásia? São todos assuntos, então, que falam da vida, mas falam da liberdade. Nós temos liberdade de escolha? Até onde vai a liberdade de escolha e quais são os efeitos, as consequências da liberdade na nossa existência? Um outro princípio também fundamental é o da dignidade.
Todas as pessoas têm vida e têm liberdade, mas também devem viver de forma digna. É um princípio conhecido como a dignidade da pessoa humana. E para que nós possamos entender eventuais conflitos entre esses direitos, existe um outro princípio jurídico, que é o princípio da ponderação. O nosso professor rivalho, Allan Kardec, foi considerado bom senso encarnado. E quem tem bom senso é quem usa de ponderação, de razoabilidade. E, portanto, estamos aí diante de um princípio fundamental também para compreendermos os assuntos desse encontro, dessa economia. Nós vamos encontrar o direito no exercício de liberdades constitucionais quanto à autodeterminação, o direito de ir e vir, o direito de opinião, de expressão, de livre imprensa, de crença, de culto, de orientação sexual, de orientação política, de trabalho, de exercício profissional, de livre concorrência e por aí vai. São algumas liberdades constitucionais que vamos encontrar, então, no texto da Carta Magna que rege a República Federativa do Brasil. Mas como exercer tantas liberdades? É o Espiritismo que vai nos ajudar a entender isso, porque ele nos lembra a todo momento que a cada ação nós vamos encontrar a reação, vamos encontrar os efeitos. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo que nós fizermos gera consequências imediatas na nossa vida. E é então o Espiritismo que nos ajuda a nós disciplinarmos o exercício das nossas liberdades, compreendendo as ações e as reações. E aí eu faço uma pergunta a vocês, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos. Alguém aí já se arrependeu de algo que fez? Temos ali 2, 3, 5, 6 pessoas já se arrependeram, 7. E eu desconfio que até exista mais alguém. Vocês já observaram que diante de um efeito, nós somos levados a refletir: se eu soubesse que ia acontecer isso, não teria feito. Ou teria feito de uma forma diferente. Da próxima vez, farei de outra maneira. Esses pensamentos já passaram pelas nossas mentes, pelos nossos corações? Se a resposta for afirmativa, o Espiritismo pode contribuir muito para nós mudarmos a nossa forma de ser, de viver, de pensar e de agir, naquele processo que os Espíritos sempre nos mostram que são os processos de transformação íntima, de aperfeiçoamento humano. Então vamos entender um pouquinho mais com a ajuda de Emmanuel. Como não poderia deixar de ser, eu venho lá nas Minas Gerais, na cidade de Barbacena, e em Minas Gerais nós temos particularmente um vínculo muito fraternal, muito próximo da mediunidade de Chico Xavier e das obras, principalmente de Emmanuel, de André Luiz, que trazem diversas explicações quanto aos princípios doutrinários que colhemos na obra de Kardec. Então esse livro aí, segundo nos diz o autor, é um resumo de um curso reencarnatório. Olha que interessante. Emmanuel nos diz que antes de nós virmos aqui para a matéria, nós passamos por um treinamento, por uma capacitação, por um curso. E esse livro aí é a apostila, é a síntese, é o resumo desse curso. Lhes parece interessante? Alguém aí lembra do curso? Mas ele está gravado na nossa memória. Na hora que eu começar a falar, vocês vão se lembrar, porque nós nos capacitamos para o processo reencarnatório. E aí vamos colher
da obra de Emmanuel algumas informações muito importantes sobre o livre-arbítrio. E diz assim lá o benfeitor: a mente é o espelho da vida em toda parte. Nós então temos que começar a entender: ação, reação, causa e efeito. Se nós não estamos satisfeitos com os efeitos, é porque precisamos de modificar as causas. Einstein já dizia que uma prova de insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Olha que interessante, aí nós estamos falando de ciência, né? Einstein, então, repito, nos chama a atenção. Prova de insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Alguém aí está satisfeito com aquilo que é? Tem alguém aí pronto, acabado, perfeitamente satisfeito? Não? Eu estou fazendo uma pergunta capciosa. Porque se nós estivermos plenamente satisfeitos com tudo aquilo que nós estamos, eu tenho uma notícia triste. A notícia é que nós estamos então estacionados, paralisados. E a lei de evolução, a lei de progresso é inexorável. Já dizia Dandeli: aquele que quiser deter a lei do progresso, a roda do progresso, será atropelado, superado por ela. É necessário então um constante movimento. E a única lei que não muda é a lei da mudança, é a lei do movimento. Na filosofia de Heráclito, nós já encontramos essa afirmativa: é necessário a mudança para melhor. E se nós não estivermos plenamente satisfeitos com aquilo que nós estamos, é porque queremos mudanças, queremos aperfeiçoamento e queremos ir adiante. A propósito, vocês se lembram como é que Heráclito, o filósofo, chegou a essa conclusão? É uma passagem muito simples. Ele estava lá naquela região grega, aonde as pessoas então iam se banhar no rio que passava ali nas proximidades de Atenas. E ele observava que as pessoas iam, se banhavam nas águas e retornavam. Naquela época a gente sabe que a Europa tem períodos muito frios, e o período do banho também é um período maior ou menor, de acordo com as necessidades e com os hábitos higiênicos da criatura. E naquela época não se tinha tanta higiene como tem hoje, né? Nós estamos falando aí há mais de 500 anos antes de Cristo. E ele observava que a pessoa entrava no rio, se banhava, e quando ela voltava na próxima vez para o banho, já não era a mesma pessoa. Ela já tinha vivido experiências novas, ela tinha aprendido algo novo, algo tinha acontecido na vida dela, e ela era uma pessoa diferente. E aí ele observou as águas do rio, e também observou que aquelas águas do segundo banho, do próximo banho, também eram águas diferentes. Aquelas águas já tinham passado. A água representava ali a lei universal do movimento. Nada para. Estamos todos em ação. E diz então Emmanuel que a fonte geradora das nossas ações e, portanto, dos resultados, dos efeitos, é a mente, o espelho de nós mesmos. E aí eu faço outra pergunta, eu sou muito perguntador, e pergunto a vocês assim: o que nós podemos enxergar hoje no espelho da nossa mente? Você já fez esse exercício? De olhar para o espelho que você tem lá na sua casa, e perguntar quem é você, de onde você veio, o que você está fazendo aqui, para onde você vai. A mente, diz Emmanuel, é aquilo que reflete aquilo que nós somos. A nossa mente reflete aquilo que nós fazemos, aquilo que nós pensamos. A mente registra os efeitos de nós mesmos. E aí, ele nos dá uma contribuição incrível para nós aprendermos a lei de causalidade, a lei do livre-arbítrio, quando mostra
o funcionamento da mente. Como é que funciona então esse espelho? Ele diz que esse espelho é assim, para nós entendermos facilmente, comparado a um grande escritório, a uma grande organização. Todos nós aqui participamos de organizações. Nascemos no seio de uma organização chamada família. Mais ou menos estruturada, estamos no meio de uma organização. Crescemos, vamos para a escola, outra organização. Vamos para o mercado de trabalho e entramos nas empresas, nos órgãos públicos, nas instituições humanas, outras organizações. Então, de organização humana a gente entende um pouco, porque a gente vive nela, nós vivemos nela. E aí diz então, irmão, a mente humana, causal, ela se organiza como um grande escritório, que é gerenciado pela vontade. A vontade é um instrumento através do qual nós, espíritos, somos capazes de escolher. As nossas escolhas dependem da nossa vontade. Então diz o Emmanuel, ela é a gestora, é a vontade que dirige alguns setores dessa grande organização. E aí ele diz assim, olha, a vontade dirige o desejo, a inteligência, a imaginação e a memória. Quando dizemos desejo, nós podemos falar daquela força propulsora que nos faz escolher algo. É o desejo uma força motriz e pode ser utilizada de múltiplas formas. Por exemplo, o desejo de viver pode fazer com que nós lutemos contra as especulações do Congresso Nacional que ferem o direito à vida. É um desejo de defender a vida. Movidos pelo desejo nós podemos muito, porque o desejo é uma alavanca, é uma força administrada pela vontade. Mas se o nosso desejo não for um desejo benéfico, elevado, produtivo, podemos encontrar aí diversas dores, diversos efeitos negativos do mau uso do desejo. Por exemplo, existem aqui, já foi falado bastante aqui com relação ao aborto, aquele desejo sexual desmedido, sem o controle da vontade, pode gerar uma gravidez indesejada. E essa gravidez indesejada pode produzir na pessoa outro desejo de se libertar daquela gravidez indesejada e, portanto, do aborto. Então, olha só. Então, o desejo, ao mesmo tempo que nos impele, que nos estimula ao avanço, pode também ser a causa de sofrimentos que se estendem para essa existência e para as existências posteriores. A vontade ainda, ela vai exercer papel importante na ideia da causalidade quando ela dirige a inteligência. A inteligência focada no progresso, ela faz com que a humanidade, notadamente através da ciência, ganhe avanços incomensuráveis. Quantos avanços científicos nós já assistimos? Nós estamos no encontro aqui com muitos médicos espíritas, e os senhores e as senhoras certamente poderão aí relembrar inúmeros avanços científicos que foram objeto da inteligência humana gerenciada pela vontade. Mas além da inteligência bem utilizada, nós temos a imaginação. E a imaginação, diz Emmanuel, ela pode também promover o progresso com efeitos salutares, mas também pode ser embaraço. A imaginação faz, por exemplo, nós descobrirmos algo que está velado, algo que está oculto. Pela imaginação, nós podemos criar aquilo que chamamos de ideais, de metas, de objetivos. Aquele que não tiver objetivo na vida não alcança coisa alguma.
Quando nós queremos fazer, por exemplo, uma viagem, uma das primeiras providências é imaginar para onde nós queremos ir, para que nós possamos escolher o caminho. Porque quem não imagina qual é a sua meta, o seu objetivo, qualquer caminho serve. Mas a imaginação também, se for mal utilizada, ela pode cair, por exemplo, na superstição. Ela pode cair, por exemplo, naquela percepção mítica ou mística das nossas existências. E aí, se vocês me permitem aqui inserir dessa nossa fala um elemento ligado à imaginação, eu quero pedir licença a vocês para contar aquilo que em Minas Gerais nós chamamos de caso. A ciência hoje, as academias fazem os estudos de caso. E nós lá em Minas Gerais entendemos que isso nasceu, de alguma forma, nos causos que se contam por lá. Não sei se por aqui também se contam causos, mas é a sabedoria popular trazendo a revelação da verdade através dos homens simples. E, se me permitem, então, eu vou contar um caso ligado à imaginação para a gente entender um pouquinho de liberdade. E esse caso aconteceu lá na minha família, que não é família de pescadores. O meu avô, chamado Antônio, era um ferroviário. E naquela época, as ferrovias em Minas Gerais eram os meios efetivos de transporte que existiam no estado. Além de fazer circular as riquezas, ela fazia circular as pessoas. E existia uma migração muito significativa de irmãos que iam trabalhar naquelas regiões lá das Minas, porque até hoje o nosso estado é conhecido pela produção de muitos minérios. E aí os nossos irmãos imigrantes vinham pelos trens. E de vez em quando aconteciam os acidentes ferroviários graves, com morte. E esse meu avô, Antônio, ele tinha uma tarefa, ele era mestre de linha, e nessa época ele tinha uma tarefa de fazer uma inspeção nos trilhos da ferrovia. E aí, para fazer essa inspeção, que eles chamavam de ronda, ele tinha que andar 6 quilômetros a pé pela linha. E para fazer isso, ele utilizava de 2 elementos: um lampião, a querosene, e um cachorrinho chamado Valente. E aí, vovô pegava o lampião, e o lampião, vou demonstrar para vocês, ele era assim mais ou menos quadrado, a querosene, e cada faceta do lampião tinha um vidro de uma cor. De forma que ele andava 6 quilômetros. No final dos 6 quilômetros, ele pegava uma daquelas facetas do lampião e posicionava em direção à linha. Quando vinha então o maquinista, ele verificava o sinal. Se estivesse do lado do vidro verde, vocês já conhecem o sinal verde há muito tempo. Pode vir, maquinista. A linha está liberada. Se houvesse algum obstáculo, alguma dificuldade, mas a condição de trânsito existisse, aí o lampião ficava naquele quadradinho do vidro amarelo. Mas se a linha férrea tinha algum obstáculo intransponível, precisava de manutenção, e portanto, vocês já deduziram, era do lado do vidro vermelho. E aí alguém pode perguntar: não, mas ficou faltando um lado do vidro. O outro lado do vidro era translúcido, porque era através do qual ele iluminava a linha férrea, servia como uma lanterna. E a ronda de vovô era meia-noite, então ele pegava a meia-noite e ia até a madrugada fazendo esse serviço. Um belo dia, eu estou aqui falando da imaginação, hein? Então me ajuda. Um belo dia, aconteceu um daqueles acidentes ferroviários. Os trens não cabiam as pessoas, então as pessoas iam também sobre o trem, sobre os vagões, e caiu um desses migrantes lá de cima e foi atropelado pelo trem. Quem já viu aqui um acidente ferroviário, imagina como é que fica o corpo de quem é atropelado por um trem, né? Quem trabalha em pronto atendimento já deve ter tido essa oportunidade. Só uma dica: o corpo da pessoa chega em muitos pedacinhos, né? E naquele dia, durante o dia, tinha acontecido um acidente ferroviário
O pessoal foi lá, da polícia ferroviária e da funerária, recolheram aquilo que sobrou do corpo, levaram para a cidade para os encaminhamentos legais. E à noite era a rota do vovô, era o plantão do vovô, ele tinha que fazer então um percurso de 6 quilômetros. E ele então se fez advogado, estava acostumado com aquilo, pegou um lampiãozinho, chamou o valente e foram andando pela ferrovia. Mas chegou num determinado lugar, chamado lá na região de Cabeça Branca, existia uma cava. Você já, por aqui não tem tanto morro igual lá, né? A cava é quando o engenheiro ferroviário tem que passar com a linha férrea e não dá para dar a volta no morro, e não dá para fazer o túnel, que é muito caro, então ele faz uma cava, corta o morro. De forma que, quando você passa na linha férrea, de um lado da cava é morro, e do outro lado da cava é morro também, né? Então você passa no meio de um morro, de uma montanha cortada pela linha férrea. E o acidente ferroviário aconteceu exatamente numa cava, onde a linha do trem fazia assim uma curva. E aí o vovô estava chegando perto da cava, olhou assim adiante, viu aquela curva lá no finalzinho, levantou o lampião, e quando ele olha, um vulto branco se levanta na curva onde morreu aquele passageiro. Departamento da imaginação. Se fosse você, a sua imaginação poderia interpretar o fenômeno, o efeito. Vovô olhou de novo, o vulto sumiu. Ele andou mais um pouquinho, caminhou um pouco mais, levantou o lampião de novo, o vulto levantou. E o valente, saiu correndo. Nunca mais se viu o valente por lá, o cachorrinho. E aí ele imaginou que aquele vulto era o vulto do espírito, da alma daquele indivíduo que tinha morrido por ali. Minas Gerais é muito caos de alma penada, né? Esse é um caos mesmo. E aí, quando ele chega mais próximo, ele tinha que tomar uma decisão. Olha só, exercício da liberdade. Qual que era a decisão que ele tinha que tomar? Ou ele seguia até o final do trecho e sinalizava para o trem, ou o trem ia passar sem sinalização. Liberdade. O direito dele de voltar e o direito do outro ferroviário de passar com a locomotiva estavam em conflito. Princípio da ponderação, o que prevalece? A liberdade de um não fazer o serviço dele ou a segurança do outro. E aí, usando a ponderação e a liberdade, respeitando o direito à vida, embora com medo da assombração, o senhor Antônio resolveu seguir. E quando chega no meio da cava, na curva da linha do trem, ele mais uma vez levanta o lampiãozinho e observa que o pessoal da funerária tinha deixado ali na linha do trem alguns papéis que usaram para envolver aquelas peças anatômicas. E os papéis agarraram debaixo dos trilhos. O vento batia, levantava os papéis. O vento passava, os papéis caíam. Então, se ele não tivesse em frente da curva, da cava, na linha do trem. Então, a imaginação é administrada pelo exercício da vontade. E a memória também. Dizem os Espíritos que nós registramos na nossa memória o que acontece conosco. Mas eu lhes pergunto de novo: será que nós registramos tudo o que acontece conosco? Ou só registramos uma parte? O que lhes parece? Quantos megabytes tem a nossa memória espiritual? Diz Emmanuel que nós registramos aqueles fatos que têm intensidade e duração. Vamos testar? Tem alguma mãe aqui? Temos aqui diversas mães, né? Quando que nasceu o seu filho? Sabe a data? Por que você sabe a data? Porque teve intensidade e teve duração. O que vocês estavam fazendo no dia 24
de agosto de 2012. Não teve intensidade nem duração, senão você lembraria. O que vocês, por exemplo, almoçaram ontem, né? Hoje eu não posso afirmar, mas ontem provavelmente vocês almoçaram. Na semana passada, no sábado passado, o que vocês almoçaram? Teve intensidade e duração? Se não teve, foi um fato cotidiano que vocês não registraram na memória. Então, por isso, causa e efeito, exercício das liberdades, livre-arbítrio, depende sempre das nossas escolhas. Os efeitos dependem da nossa vontade, e a nossa vontade é a gestora daquilo que dá os inputs para as nossas ações. E aí, Emmanuel comenta: sua vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do Espírito. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas vibrações estão na raiz da causalidade de todos os efeitos da nossa vida. Dr. Hélio, ao lembrar o Código Penal da Vida Futura, nos lembra que nós somos mais ou menos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa instrução, já dizia Kardec. Mas de onde então vêm os efeitos? Vêm das causas. De onde vêm as causas? Vêm das ações. Mas de onde vêm as ações? Aí diz Emmanuel: as ações vêm dos nossos pensamentos. Pensar para depois agir. Mas de onde vêm os nossos pensamentos? Aí já ficou mais difícil, já? Até agora está fácil, né? O efeito vem da ação. A ação vem do pensamento. Pensa, faz e recebe de volta, no efeito bumerangue, aquilo que nós fizemos. Fácil? Mas aí eu fiz outra pergunta capciosa. E o que vem antes do pensamento? Antes de pensar, nós sentimos. Os nossos sentimentos são causas dos nossos pensamentos, que são causas das nossas ações, que refletem os efeitos que escolhemos para a nossa vida com o uso da nossa vontade. E aí, uma última pergunta: de onde vêm os sentimentos? Tudo tem causalidade, não tem? E a cola está na tela. Os nossos sentimentos vêm das nossas vibrações, dos nossos reflexos, porque somos seres vibracionais. Nós, espíritos, vibramos. O professor Hernani Guimarães Andrade já publicou há anos diversos livros, como por exemplo a Teoria Corpuscular do Espírito, mostrando a nossa natureza vibracional. Então olha que interessante, nós espíritos vibramos. Vibrando, sentimos. Sentindo, desenvolvemos intelectualmente os pensamentos, a racionalidade. Pensando, agimos. Interferimos no mundo à nossa volta. E essas nossas ações, essas nossas interferências no mundo à nossa volta, na nossa vida e na vida das outras pessoas, voltam para nós, como efeito, como reação das ações praticadas. Para falar de livre-arbítrio, nós precisamos de entender o funcionamento de nós mesmos, da nossa mente, do nosso espírito. Muito obrigado a vocês pela atenção. Nosso amigo Beto agora vai dar continuidade à reflexão.